Se você fizer esta única coisa todas as manhãs por 7 dias, sentirá uma mudança de energia incrivelmente poderosa mais rápido do que imagina. Dia 1. A primeira coisa que você precisa fazer no primeiro dia pelos próximos 7 dias é se centrar em si antes que o mundo te pegue. Porque a maioria das pessoas faz algo que você nunca deveria fazer. A primeira coisa que você faz quando acorda é pegar seu telefone e olhar para a tela. Quando o seu cérebro não está completamente centrado, você está permitindo que o caos tome conta de você. E está permitindo que dopamina e medo e fofoca e notícias e o que está acontecendo no mundo, as tensões do mundo para infectar seu sistema energético, seus pensamentos e começar a criar confusão e caos em sua mente. E quando você começa o dia com confusão e caos em seus pensamentos, seu coração, sua energia começa a se sentir sobrecarregado. E é quase como se você sentisse que está atrasado. Você já acordou de manhã e sentiu como se estivesse com pressa, atrasado, mesmo que não estivesse? Mas você apenas tem essa sensação de ansiedade, como, há tanto acontecendo no mundo e você ainda nem teve um momento para si mesmo. Se você não comandar a sua manhã, o mundo a comandará por você. Você precisa se centrar antes que o mundo comece a adicionar e infectar sua mente com caos. E uma das melhores coisas que você pode fazer, uma das melhores coisas, de verdade, é criar alguns minutos de silêncio pela manhã, logo ao acordar. Quando você acordar, não pegue seu telefone, não ligue a TV, não comece a jogar videogames, não comece a trabalhar imediatamente. Basta tirar alguns minutos para deitar ou sentar-se em silêncio e respirar profundamente. Você não precisa meditar por 1 hora. Não precisa ficar lá, sabe, como um monge, meditando por 1 hora em um ambiente perfeito com incenso e iluminação. Você não tem que fazer isso. Sabe, cristais e tigelas de som. Não é disso que estou falando. Estou falando sobre deitar na sua cama, acordar, e simplesmente não pegar o seu celular. Tudo na vida começará a mudar energeticamente. Você começará a se sentir diferente e atrairá coisas incríveis porque você será diferente. Você vai respirar de forma diferente. Se você começar o dia respirando de maneira caótica, vai se sentir atrasado, estressado e ansioso durante o dia. Mas se você começar o dia com tranquilidade, com respiração profunda e calma, enquanto está se perguntando, qual é a energia que eu quero levar hoje? Qual é a energia que quero carregar hoje? É uma confiança calma? É poderosa e equilibrada ou é estresse e ansiedade? Porque se você não pensar nisso e não tiver a intenção de ficar quieto e realmente se centrar antes que o mundo te pegue, então você sempre vai se sentir desequilibrado. Agora, por que isso funciona? É porque está criando uma âncora energética para você de manhã. Então você vai se sentir constantemente equilibrado. Quando você não faz isso, vai se sentir como se estivesse tropeçando durante o dia. Você vai sentir que as pessoas estão te empurrando e que você está sendo puxado em várias direções diferentes. Você vai se sentir desequilibrado o dia todo se não se centrar por alguns minutos. Fazer algumas respirações profundas sem o telefone, sem a TV, sem os videogames, sem distrações. Uma das melhores coisas que você pode fazer é não ter o telefone no seu quarto. Você sabe, eu não sou perfeito nisso todas as noites. Às vezes eu coloco do outro lado do quarto, mas meu objetivo é colocá-lo no banheiro. Conectado no banheiro onde eu não o vejo, onde não estou pensando em nada. Se está do outro lado do quarto, é porque é o meu despertador, e eu o coloquei do outro lado do quarto com todas as notificações, tudo desligado para que não haja zumbido, nem luzes piscando, nem sons. Está do outro lado do quarto e não está ao meu alcance. Tipo, eu posso simplesmente pegar e ter dopamina. Se você não tem um despertador e precisa fazer isso, tudo bem. Coloque do outro lado do quarto se você acordar cedo. Mas uma das melhores coisas que você pode fazer é alguns minutos de meditação silenciosa, respirando profundamente. Um momento de oração e gratidão. Comece sua manhã com uma frequência de abundância, não uma frequência de estresse e caos. E se você se preparar para isso, estará criando os próximos 7 dias para gerar oportunidades incríveis. Mas mais importante,
você vai se sentir mais em harmonia. E é isso que eu quero para você. Quero que você sinta que está em fluxo, não que está em caos, porque o mundo está em caos na maior parte do tempo. A maioria das pessoas vive no piloto automático. E você pode sentir isso, como se tivesse vivido no piloto automático 1 hora no passado, e é uma das piores coisas a se fazer. A única maneira de viver no piloto automático é se você está vivendo com hábitos que te apoiam todos os dias. E isso é um bom piloto automático. Mas não apenas eu acordo, faço minha rotina, pego meu telefone, estou estressado, entro em círculos de fofoca, me limito com minhas crenças. Minha voz interior já está estressada e em caos. Precisamos sair daquele sistema automatizado e criar um novo sistema para você a cada manhã. Isso traz paz. Porque quando você está em paz e calmo, pode perceber o seu entorno. Você consegue perceber seu entorno físico. Você não vai pular em um carro e você não vai, sabe, ficar gritando com pessoas em carros porque estão te cortando. É quase como se você fosse fluir pela vida com total controle do que está acontecendo ao seu redor. Você vai poder responder e não reagir. Muitas pessoas reagem todos os dias desde o primeiro momento em que pegam o telefone. É como essa sensação de luta ou fuga, ao contrário da sensação de fluidez. Então comece o seu dia com isso. Número 2, estabeleça uma intenção. E eu não estou falando sobre produtividade, não é isso. Wayne Dyer diz: a energia flui para onde a intenção vai. Onde temos listas de tarefas, produtividade e todas essas coisas diferentes não se encaixam. Sim, vai haver várias coisas que você vai precisar fazer todos os dias, especialmente se estiver tentando criar mais oportunidades para si mesmo, se tiver grandes objetivos, grandes sonhos, se quiser ganhar mais dinheiro, se estiver tentando fazer viagens e explorar o mundo ou qualquer outra coisa que esteja procurando fazer, você precisa realizar as tarefas. As pessoas têm carreiras, empregos e negócios. Isso faz parte da vida. Mas Wayne Dyer diz que a energia flui para onde vai a intenção. Novamente, não é sobre o que fazer, mas ter intenções. E quando você muda de produtividade para intencionalidade, tudo começa a mudar. Em vez de mergulhar direto nas tarefas, estabeleça uma intenção hoje. A intenção pode ser: hoje eu vou escolher viver em paz. Hoje vou escolher liderar com confiança. Hoje vou ouvir atentamente a todos. Qual é a sua intenção hoje? Eu quero que você deixe um comentário agora mesmo e compartilhe qual é a sua intenção. Não são os resultados que você quer obter, não é o dinheiro que você quer ganhar, não é o relacionamento que você quer ter. Qual é a intenção? Porque quando você vive com intenção, você começa a manifestar e atrair a partir dessa intenção. Quando você vive a partir de eu preciso fazer isso, e eu preciso me apressar, e eu preciso correr, e vamos produtividade e lista de tarefas. Vai parecer estressante porque você não está vivendo com intenção primeiro. Logo de manhã, desde o momento em que você acorda, respirar, rezar, meditar ou apenas silêncio, e não tendo reações. Então, qual é a minha intenção? Minha intenção hoje é viver com alegria, viver com paixão, viver com gratidão, a cada momento que eu puder. Alguém me corta. Sim, ok. Obrigado. Obrigado por me cortar porque estou no carro indo para um trabalho pelo qual sou pago. Sim, obrigado. Eu tenho a oportunidade de trabalhar quando tantas pessoas não têm a oportunidade de trabalhar agora. Obrigado. É mudar a perspectiva, não importa o quê. E quando você vive com a intenção de gratidão, nossa, as coisas simplesmente se abrem para você. Portas se abrem. As pessoas oferecem empregos a você. As pessoas querem te apoiar de várias formas. As pessoas querem estar ao seu redor porque você está vivendo com essa intenção de gratidão. Não estou dizendo que gratidão precisa ser o seu foco hoje, mas pense sobre qual é a minha intenção para hoje. E normalmente eu gosto de pensar sobre o que é a coisa que sinto que tem faltado na minha vida. E agora eu vou mudar para uma intenção onde eu entro na coisa que tem me faltado. Então, se eu sinto que me falta conexão, minha intenção é: eu vou me conectar hoje. Se sinto que tem me faltado amor na minha vida, minha intenção é: eu vou ser amoroso. Se sinto que tem me faltado, eu não sei, alegria, diversão, brincadeira. Minha intenção é: eu vou ser a própria brincadeira. Vou ser brincalhão, sabe? Em todo momento que eu puder, dentro dos limites certos.
E você, obviamente, não quer ser muito louco no trabalho ou algo assim. Você tem que viver dentro dos limites que tem em configurações específicas, mas vou ser uma pessoa brincalhona hoje. Vou fazer piadas, vou rir. Quero brincar de joguinhos. Vou simplesmente trazer descontração para os meus momentos ao longo do dia. E por que isso funciona? Você sabe, citando, a força da intenção de Wayne Dyer, a energia flui para onde vai a intenção. A energia flui onde vai a intenção. Não onde vão as listas de afazeres. Não onde preciso ser produtivo, vai. Mas a energia vem da intenção. Você tem uma lista de tarefas, mas você está apenas reagindo, reagindo, reagindo. Ou você está simplesmente, correndo. Essa é a sua intenção. E talvez você precise disso para este momento. Mas não vai mudar sua vida quando você faz isso todos os dias a partir de uma reação ao invés da sua intenção. É para ser minha palavra. Minha intenção é ser amor, ser alegria, ser brincadeira. É como, temos que pensar na intenção e depois lembrar da intenção ao longo do dia. Você não pensa nisso e faz uma vez e depois, estou de volta ao modo reativo. É como eu posso ser intencional ao longo deste dia? É uma coisa poderosa. Então, quando você define a intenção, muitas coisas aparecem para você. E um exemplo que tenho é do meu podcast. Lancei The School of Greatness, este programa, há 12 anos e meio. Eu não tinha experiência em transmissão ou podcasts ou... Ninguém sabia o que era um podcast há 12 anos e meio. Ninguém sabia o que era. Eles não sabiam como ouvir um podcast ou assistir. Não havia podcasts no YouTube. Nada disso existia. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu não tinha as habilidades, eu não tinha o equipamento, eu não sabia que o back-end de subir isso para aqueles, o provedor de hospedagem e como colocar isso por aí. Eu não sabia como fazer nada disso, pessoal. Mas eu tinha uma intenção. Eu tive uma intenção. Eu disse, quero criar algo que me dê as ferramentas que gostaria de ter tido quando estava na escola. Porque a escola não me deu as lições que eu precisava. Não me deu as experiências que eu precisava. Não me ensinou como lidar com dinheiro. Não me ensinou a lidar com a rejeição de uma namorada. Não me ensinou a lidar com minhas emoções e sentimentos. Não me ensinou a aprender sobre nutrição e otimizar minha saúde. Não me ensinou sobre todas essas coisas diferentes que estou tentando aprender na vida agora. Então eu fiquei cara, eu gostaria que tivesse uma escola que me ensinasse a ser ótimo em todas essas áreas da minha vida. Bem, deixe-me criá-lo então. Minha intenção é criar uma escola onde eu entreviste as maiores mentes do mundo para me ensinar e depois ensinar a você como superar esses desafios que a escola não me ensinou. Isto é como a escola da vida, The School of Greatness, e é assim que isso surgiu da minha imaginação, essa intenção de servir, aprender e servir a você. E me lembro de sentar com meus primeiros convidados e eu estava como se faz uma entrevista? E como se grava isso? Eu não sei. E eu continuei voltando ao poder da intenção de Wayne Dyer. Eu acabei de dizer, qual é a minha intenção? Porque não vou ser perfeito. Não vou ter a melhor preparação para os convidados. Não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Não sou a pessoa mais bonita ou mais eloquente do mundo. Eu não tenho nenhuma dessas habilidades que tantas pessoas têm. Muitas pessoas têm muito mais vantagens do que eu. Eu não tenho mais dinheiro que as pessoas. Todos esses diferentes obstáculos estavam no meu caminho. Mas eu disse, qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção? E eu me lembro que me sentei com Robert Greene, meu primeiro convidado no podcast, 12 anos e meio atrás. E eu disse a mim mesmo antes. Eu fiz toda a preparação para o convidado. Eu estava nervoso, estava animado. Pesquisei sobre ele por dias, lendo seus livros para conseguir todas as perguntas perfeitas. Então eu fiquei, toda pergunta vai ser incrível, certo? Eu estava, você não tem ideia de como isso vai acontecer até começar a entrevista e fazer a primeira pergunta. E eu me lembro de dizer a mim mesmo antes da entrevista, eu disse, o que vai tornar isso incrível não é a entrevista. É como se tivéssemos uma conexão antes de eu fazer a primeira pergunta. Será sobre o momento em que eu chego e o vejo. Todo esse tempo entre sentar, então conectar. Até quando? Quando apertamos o botão de gravar no áudio e nas câmeras e fazemos o episódio. Tudo entre aqueles minutos antes de começarmos é o que vai fazer o podcast. É isso que vai fazer o episódio. Eu apenas disse para mim mesmo, qual é a minha intenção de como quero me apresentar? E eu continuei. Quero aparecer animado, alegre, agradecido, curioso
E realmente estou honrado por ele ter dedicado esse tempo para estar comigo. E foi com essa intenção que fui para aquela primeira entrevista com Robert Greene, onde eu estava tipo, Robert, muito obrigado. Estou tão animado para divulgar isso e compartilhar com o mundo. Eu estava, cara, estou tão animado para ouvir o que você tem feito e compartilhar. Todas essas coisas diferentes. Estávamos promovendo o livro dele. Estou animado para vender cópias do seu livro. Eu estava compartilhando a empolgação e a gratidão. Eu estava vivendo com essa intenção enquanto me conectava com ele antes do primeiro episódio. E eu literalmente disse, quando me sentei na frente dele, eu disse, Robert, minha intenção. Você pode falar sua intenção em voz alta. Não precisa escondê-la internamente. Eu disse, Robert, minha intenção é tornar esta a conversa mais poderosa que você já teve para que possamos impactar milhões de pessoas ao redor do mundo para viverem melhor. Ele disse, isso soa como uma ótima intenção. E isso é algo que eu digo antes de cada entrevista. Eu digo, meu objetivo é criar uma experiência poderosa para você, é agregar valor para você. É que as coisas sobre as quais falamos inspirem milhões de pessoas. Eu digo minha intenção para meus convidados. Eu digo minha intenção antes de subir ao palco e falar para uma plateia. E eu digo, minha intenção é servi-los hoje, ajudá-los a superar essa coisa e encontrar as respostas para essa coisa a partir da minha experiência pessoal. Minha intenção é... E eu quero que você comece a pensar nisso só por hoje. E eu quero que você escreva sua intenção nos comentários abaixo. Escreva sua intenção. E pode ser de algo que esteja faltando ou algo que você queira criar no mundo. Escreva sua intenção de como você quer ser hoje. E se você conseguir pensar e agir em alinhamento com sua intenção hoje e pelos próximos 7 dias, e tornar isso um hábito automático de como você pretende ser, como pretende ter sua presença energética em todo o mundo, isso mudará a sua vida de maneira incrível. E isso pode acontecer muito rapidamente. Mas quanto mais você faz isso consistentemente, você vai se sentir melhor. Você pode não estar obtendo os resultados externos que deseja, mas vai se sentir mais empoderado, mais livre, mais alegre, mais amoroso, todas essas coisas. É sobre o poder da intenção, então escreva abaixo. Sua intenção para hoje, como você quer viver neste dia, pretendo ser grato, pretendo ser curioso, pretendo ser compassivo. Eu pretendo estar perdoando, eu pretendo ser íntegro com a minha palavra. Seja o que for que você queira viver de forma mais empoderada, pretenda ser. Diga para si mesmo ou diga para os outros, e então haja de acordo com sua intenção. Mas quando você não tem uma intenção, você está reagindo ao mundo e vai se sentir estressado e sobrecarregado. Então pense nisso. A terceira coisa, e isso é muito importante porque a maioria de nós passamos e nunca de fato completamente estamos analisando como nós aparecemos. Nós não nos damos esse feedback. Terceiro dia ou a terceira coisa é refletir sobre ontem com compaixão e curiosidade. A forma como falamos conosco molda nossa realidade. Quando aprendemos a nos tratar com compaixão, começamos a curar. E essa cura nos move em direção à abundância, ao sucesso e à paz. É algo que muitas pessoas não percebem. A maneira como falamos conosco mesmos molda nossa realidade. E quando aprendemos a nos tratar com compaixão, começamos a curar. No final da noite, a maioria das pessoas volta ao modo automático. Eu já fiz isso muitas vezes. A gente chega em casa do trabalho ou de onde quer que a gente tenha ido durante o dia. Voltamos e ligamos a televisão. Você come um pouco, talvez tarde demais, quando não deveria estar comendo às 10, 11, meia-noite. Você está beliscando, checando seu celular e olhando para mais estresse e caos, e reagindo energeticamente a esse caos no seu celular. Você está vendo o que está na TV. Você está lanchando. Talvez você tenha um console de videogame ao seu lado. E você tem 3 telas. Talvez você tenha pego seu Apple Watch ou algo assim. Você tem 4 telas na sua frente tentando relaxar e refletir sobre o dia, mas está se entorpecendo com o caos. E você está concordando ou sorrindo agora mesmo porque você sabe que isso é verdade para você. Se você é alguém que está concordando e sorrindo, então deixe uma carinha sorridente nos comentários abaixo. Porque, ei, todos nós já passamos por isso. Somos todos culpados, sem julgamento.
E isso não é sobre se julgar, se culpar, se repreender. Não é disso que se trata. Isso é sobre usar os próximos 7 dias para transformar completamente sua vida. E eliminar alguns desses confortos automáticos que escolhemos fazer só porque é confortável. Ah, eu vou pular e assistir. Não estou dizendo que você não pode assistir TV à noite ou que não pode comer lanches, mas é quando é automático. E você faz essas coisas e tem 4 telas na sua frente, e o iPad e o computador. 7 telas. Alguns de vocês podem ter, certo? Você tem todas as telas na sua frente, está comendo, está deitado, está exausto e distraído por 1 milhão de coisas diferentes. É difícil refletir sobre como você se apresentou hoje e a prática que quero que você tenha é de manhã, sim, mas também durante a noite. Quero que você olhe para trás e reflita sobre o seu dia. É realmente só cerca de 16 horas, certo? Quero que você olhe para as últimas 16 horas e pergunte: como eu me apresentei hoje? Como eu apareço? Qual minha intenção quando havia desafio e estresse e sobrecarga? Eu caí em sistemas automáticos? Eu caí em comportamentos automáticos onde eu reajo e fico frustrado. Eu não tenho compaixão. Eu não tenho gratidão. Estou mal-humorado. Seja o que for. Seja qual for a sua reação automática. Eu tenho minha coisa automática. É que sou impaciente. Sabe? É tipo, eu gosto das coisas feitas agora. Eu gosto das coisas feitas do jeito que eu gosto. Eu não gosto de esperar. Sabe? Isso é apenas um mau hábito do passado em que gosto de viver de uma certa maneira. Mas eu tenho que me lembrar constantemente. E escuta, sim, estou casado agora. Tenho, você sabe, um bebê a caminho. Tenho todas essas coisas diferentes. E é como se a vida fosse constantemente colocar coisas no seu caminho. Para garantir que você se apresente de maneira diferente, ou terá que sentir dor, estresse e exaustão porque não está mudando sua intenção e não está se apresentando de maneiras diferentes. Então é como se eu estivesse sempre aprendendo a ser mais paciente, certo? E não é como se eu fosse uma pessoa horrivelmente impaciente todos os dias. Mas é como se eu tivesse uma tendência à impaciência. Então eu tenho que me lembrar constantemente, tipo, hoje eu vou ser paciente e eu posso refletir. O final do dia é bonito para eu poder refletir. E eu me pergunto, como eu apareci hoje? Eu apareci paciente? Eu estava mostrando minha intenção. Eu estava dando. Eu estava amando. Isso não significa que vou ser esse santo perfeito todos os dias. Não é isso que estou pedindo a mim ou a você. Mas eu sei que podemos ser melhores e sei que podemos melhorar. E sei que podemos viver vidas mais livres e abundantes se estivermos dispostos a refletir. Uma das maiores coisas que o esporte me ensinou é que ter um treinador gravando seu treino, ou seu filme de jogo e assistindo de volta, e ter alguém para te orientar, melhorar, isso me deu um presente incrível ao longo da minha vida. Porque no final de cada dia é comum para mim repetir o dia e pensar. E eu vou falar com a Marta, minha esposa, e dizer: eu fui meio babaca nessa conversa sobre um negócio que eu estava tentando fazer com alguém, ou fui meio impaciente aqui. Puxa, eu provavelmente poderia ter sido melhor. Ou eu realmente não estava presente nessa situação. E isso não significa que você está aqui para se criticar ou se achar errado. Não é esse o objetivo. O objetivo é dizer, tá bom. Isso é ótimo. É apenas feedback sobre como posso melhorar amanhã. E tomara que Deus me dê outra oportunidade. Quando eu fechar os olhos, vou abrir os olhos de novo. Vou poder respirar e dizer obrigado por mais um dia. Mais um dia para mostrar minhas intenções. Mais um dia para dar generosamente. Mais um dia para cultivar meus talentos. E compartilhar esses presentes com os outros outro dia para aprender habilidades para superar meus medos. Outro dia para abraçar as pessoas um pouco mais. Mais um dia para se conectar mais profundamente com os entes queridos. Mais um dia para mostrar do que sou feito no mundo. E é isso que todos nós queremos. Todos nós queremos mais um dia para poder aparecer e dar o nosso melhor. E é isso que eu quero para você. Mas quando estamos vivendo nesse estresse e caos e não refletimos no final do dia, ou mesmo de manhã, não refletimos sobre o dia anterior, vai ser uma vida estressante. E toda noite, quando me deito na cama ao lado da minha incrível esposa, Marta, eu pergunto a ela quais são 3 coisas pelas quais ela é grata. Ela compartilha suas 3 coisas do dia. Eu compartilho minhas 3 coisas pelas quais sou grato. E falamos sobre o que valorizamos um no outro. É bem simples,
Exercício, uma prática, um hábito, uma rotina que nos permite estar presentes para compartilhar gratidão e apreço pelo nosso dia, uns pelos outros, e para refletir sobre como poderíamos ser melhores para o próximo dia. Porque cada dia é um presente. Você ganhou este presente agora. Existir. Para respirar. Para vivenciar tudo ao seu redor. E eu não estou dizendo que tudo ao seu redor é bonito, encantador, divertido ou agradável. Alguns dias são desafiadores e difíceis. E há uma tristeza profunda e sofrimento que pode estar em sua vida agora, porque há tristeza profunda e sofrimento no mundo. E eu sei que isso não é o que você quer. Não é o que você quer para a sua vida. Não é o que você quer para a sua família, seus amigos. Você quer que todos ao seu redor tenham paz, alegria e abundância. E quando você pensa sobre essas coisas todas as noites como uma reflexão, pense no que você é grato. Mesmo se você teve um dia horrível, encontre 3 coisas pelas quais você é grato e as expresse. Quando você está grato por algo, o mundo vai criar mais oportunidades para criar gratidão por você. Isso se expande. Então, mesmo que você esteja passando por um dos piores dias da sua vida, isso não significa que você precise minimizar o difícil, o desafio, a dor, o luto, a perda. Não é isso que estou dizendo. Isso não é sobre ignorar espiritualmente e apenas encontrar positividade, mesmo se você teve um dia ruim. Reconheça o desafio, reconheça a dor. Encontre 3 coisas pelas quais se sentir grato. Eu estou grato por... Hoje eu tenho comida. Estou grato que alguém esteve lá para mim hoje. Estou grato que... Estou saudável. Estou grato que alguém me deu um longo abraço quando eu realmente precisava. Encontre essas 3 coisas. Porque quando você reflete sobre como pode ser melhor e pelo que é grato, tudo vai mudar na sua vida. Se você fizer isso durante 7 dias, a 4ª coisa em que você deve estar pensando é como redefinir sua identidade antes de realmente começar a buscar e perseguir seus objetivos. Por que você não consegue o que quer? Você recebe aquilo o que acredita que realmente é. E o que isso significa? Você não consegue o que quer de verdade, pois seu pensamento está definindo quem você é. Bem, esta é uma citação que está por aí no mundo que é meio que citado por todos e por ninguém ao mesmo tempo. Mas você não consegue o que quer. Você consegue o que acredita que realmente é. E se você está acreditando que não é digno, não é amável, está financeiramente ferrado, está doente, incapaz de superar desafios, então, cara, o mundo vai te lembrar de todas essas coisas em que você acredita. Você vai atrair rapazes ou moças na sua vida que te tratem horrivelmente ou apenas mintam e enganem você, porque você acredita que não merece amor. Você vai atrair oportunidades financeiras ruins ou empregos ruins só porque você não acredita que merece estar em uma equipe ou estar com uma empresa que vê o bem em você e quer vê-lo ter sucesso, quer elevá-lo, treiná-lo, aproveitar seus talentos e dons e colocá-lo em uma posição de oportunidades de crescimento. Você vai atrair coisas que te lembram do que você acredita que está certo. Você não consegue o que quer. Você poderia dizer, eu quero uma Ferrari, tá? Você diz, eu quero $1 milhão. Mas se você não acredita que merece essas coisas, vai acabar com um Toyota. Ou, não que um Toyota seja ruim. Quero dizer, eu tive um Toyota por muitos anos, mas você vai conseguir aquilo que você acredita, certo? Você vai conseguir essas coisas. Você não vai criar e desbloquear o próximo nível de possibilidades. Liberdade, abundância, amor, alegria, saúde. Você vai criar mais disso. E então, primeiro precisamos ser a energia que queremos ver no mundo. Não é sobre ter algo e depois se sentir bem. Não é sobre ter dinheiro, sucesso, o carro, a garota, o cara, seja o que for. Não é sobre ter a coisa e então eu serei feliz. É sobre ser grato, ser feliz, ser alegre, estar presente, ser amado, estar cheio de energia. E você vai criar essas coisas como um subproduto de você acreditar em quem você é e ser essas coisas. Então pergunte a si mesmo, quem eu preciso ser hoje para atrair a vida que eu quero? Depois disso, haja como essa pessoa em todos os momentos deste dia. Porque nossa identidade molda nosso comportamento
E quando você acredita que é uma certa identidade, vai atrair pessoas no seu mundo, oportunidades, que estão alinhadas com a sua identidade, certo? Então, se eu achar que sou burro, vou constantemente reafirmar lugares no meu mundo, na minha vida, porque sou burro. Se eu acreditar que não sou digno, minha identidade não é digna de amor. Então sempre vou atrair caras ou garotas que desaparecem depois do primeiro encontro, que me abandonam, que me abusam, seja o que for. Dessa forma, precisamos ter nossa identidade definida, saber o que queremos que ela seja e começar a viver em alinhamento para que ela se torne uma só. Você precisa unir a identidade e o alinhamento com as ações e comportamentos. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer da noite para o dia, mas se você começar a praticar isso todos os dias pelos próximos 7 dias, nossa, você vai desbloquear algo incrível na sua vida. Eu passei anos acreditando que não merecia ser amado. Foi uma identidade inconsciente. Eu queria amor, queria intimidade, queria conexão. Mas eu pensava, quem poderia realmente me amar? Se as pessoas realmente conhecessem minha vergonha, minha culpa, as coisas que pensava sobre minha vida, as coisas que fiz na minha vida, sobre como me abusaram sexualmente. Se as pessoas realmente soubessem disso, poderiam realmente me amar? Será que eles realmente poderiam me aceitar? Eu estava com tanto medo. Eu estava tão preocupado, tipo, será que uma garota realmente poderia me amar por quem sou, sabendo que fui abusado sexualmente, sabendo que tive todos esses desafios enquanto crescia, sabendo que estava no final da minha turma, sabendo que não era inteligente, sabendo que eu era assim? Tive esses pensamentos que simplesmente não eram saudáveis durante a maior parte da minha vida. Será que alguém poderia realmente me amar? Sou realmente uma pessoa amável? Sabe, entendo. Não é fácil superar algumas dessas crenças de identidade que construímos em nossa mente, em nosso coração e em nossas células. Ao longo de anos ou décadas de nossas vidas, especialmente quando tudo o que temos são exemplos que vão nos mostrando e provando outra coisa. Os caras sempre me deixam, as garotas sempre me traem. Toda vez que ganho dinheiro, o perco. Toda vez que me aproximo de alguém, eles me bloqueiam e me abandonam. O que quer que seja, se você tem experiências ou memórias dolorosas do passado, você tem uma identidade baseada em crenças erradas e precisamos começar, todos os dias, mudando nossa identidade. E isso significa mudar nossos comportamentos. Nossas crenças e nossos comportamentos vão formar e moldar a identidade emocional que temos dentro de nós. E quando começamos a mudar a identidade emocional dentro de nós, a identidade externa muda junto. Mas se eu estiver constantemente pensando, sou intragável, posso realmente confiar nesta garota? Será que posso confiar nesta pessoa? Como se eu fosse atrair pessoas em quem não posso confiar, você sabe, que vão me abandonar porque eu estou vivendo com essa intenção e essa identidade está incorporada na minha própria essência. Então temos que começar a mudar isso. Todos os dias, comece a mudar. Comece a mudar todos os dias e comece a incorporar a identidade que você deseja viver. Não estou dizendo que isso é fácil, mas se você puder praticar hoje, se você puder praticar agora. Então, no final do dia, apenas reflita: como me saí? Não foi muito bem. Ok, então vamos tentar de novo amanhã. Vamos ver se consigo melhorar um pouco amanhã. Nossa, melhorei 1%. Melhorem sua identidade energética todos os dias pelos próximos 7 dias. Isso é uma mudança de 7%. Bum, começando a desbloquear um novo nível. 30 dias. Bum, 30% de mudança. É apenas desbloquear, criando oportunidades. As coisas estão fluindo para você, e é disso que se trata. 5º dia. 15º dia. Cara, isso é complicado. Isso é complicado. E novamente, não quero que você seja uma pessoa que supera algo espiritualmente apenas sendo positivo. Tudo vai ficar bem. Não é disso que se trata. Mas no 5º dia, é preciso ser grato por aquilo que não é garantido. Ser grato pelo que não é garantido. Eu tenho tantos objetivos, sonhos e aspirações na minha vida, nada é garantido. É assustador porque você está colocando energia, tempo, dinheiro e confiança nas ações de criar a vida que deseja, para um sonho, uma meta,
um relacionamento, um corpo fisicamente saudável, seja lá o que for, onde nada é garantido. Meu amigo, nenhum de nós é garantido. E você está pensando, bem, eu não quero sair desse relacionamento porque já investi anos do meu tempo. Então, e se eu perder todo esse tempo? São todas essas incógnitas, todos esses medos. Nunca subestime o poder da gratidão. Valorizar o que você tem abre a porta para mais abundância entrar na sua vida. A ideia por trás disso é que não sabemos o que o amanhã trará. A vida pode ser longa, a vida pode ser curta. Não sabemos. Mas precisamos apreciar o milagre de hoje. É por isso que quando você pratica isso diariamente, se você estiver dormindo 7 a 8 horas por dia, é uma janela de cerca de 16 horas. Não pense para o resto da sua vida. Pense apenas para hoje. Você acorda, tem presença, calma, respiração, meditação, oração. O que funcionar para você, pense na intenção. Como eu quero viver hoje? Como eu quero me apresentar? Mesmo que eu tenha vivido toda a minha vida com medo, reagindo, sempre agindo de uma certa forma, isso não importa. Não estou vivendo no passado. Estou vivendo no presente, nesta intenção agora. Estou vivendo isso. E a única coisa que importa é hoje. Sabendo que, se eu não soubesse que o amanhã irá chegar, me foi dada uma tarefa. Me foi dado um objetivo. Me foi dado um desafio de viver a identidade da pessoa mais empoderada, positiva, generosa, animada e apaixonada hoje. Eu poderia fazer isso? E como seria? Faça disso um desafio divertido para você mesmo. Você não precisa tornar a vida tão assustadora e exaustiva. A vida simplesmente me derrubou e nada nunca vem para mim. Sou tão azarado. Isso não vai criar milagres na sua vida. A energia de ser vítima não vai criar as possibilidades de ser um vencedor. Você precisa pensar de maneira diferente, agir de maneira diferente, ter intenção, e sua identidade precisa mudar com isso. Então, a prática que você pode ter, escrever ou falar sobre 3 coisas que você está animado, pelo que você seria grato se tivesse apenas mais um dia de vida. Se você tivesse apenas mais um dia de vida, como você poderia encontrar aquelas 3 coisas? E então, como você poderia expressar essas coisas pelas próximas 16 horas antes de você voltar e ir dormir? Como você poderia expressar isso totalmente? Seja a identidade que você quer ser e exprima isso. Quando você faz isso, desperta seu centro emocional dentro de você. Quando começa a pensar de maneira criativa e imaginativa, isso começa a despertar um poder dentro de você emocionalmente, não apenas sua mente lógica. E esta é a bênção de ter mais um dia para pensar. Se este fosse meu último dia, como eu viveria? Sabe, a história por trás disso é... Alguns de vocês podem não saber disso, mas meu pai faleceu há alguns anos. E quando eu tinha 20 anos, 21, acho, o meu pai, sofreu um grave acidente de carro. O carro que bateu no carro dele... Eu me aproximei do carro dele, sabe? Era um carro alto que bateu no carro do meu pai e o atingiu direto na cabeça através do para-brisa. Quando os paramédicos chegaram no local, foi necessário cortar o carro, porque ele ficou preso nas ferragens. Então eles tiveram que abrir para tirarem ele. Eles o transportaram de helicóptero para um hospital, enquanto alguém segurava sua cabeça, tentando fechar ela. A abertura que aconteceu foi bem na testa. E por 3 meses ele esteve em coma. Nós não sabíamos se ele ia viver, se ele ia morrer. Nós não sabíamos... Tenho 21 anos. Recebo uma ligação à noite, antes de um dos meus jogos. Era por volta das 11 horas da noite, e era minha irmã. Bem na hora em que atendi o telefone por algum motivo, me arrepio só de pensar nisso, seja qual for o motivo, atendi o telefone e disse: "O que aconteceu com o papai?" Eu não sabia que algo tinha acontecido. Eu só tive uma sensação. Porque minha família não me ligaria tarde da noite, antes de um jogo. Quando eu tinha um jogo na manhã seguinte, eles não me ligavam assim. Então eu vi o telefone, peguei e disse: "O que aconteceu com o papai?" Ele tinha feito uma viagem para a Nova Zelândia e desapareceu por algumas semanas. E eu simplesmente tive uma sensação, porque da última vez que o vi antes de ele partir, estávamos em um acampamento de família no fim de semana.
Isto é, como uma semana antes do acidente. E eu o vi sentado em um sofá meio que na área de recepção deste acampamento. E ele estava sentado lá sozinho. E ele simplesmente parecia diferente. Havia algo diferente nele. Energeticamente fui sentar-me ao lado dele e disse: "Pai, como está se sentindo?" E ele diz: "Estou muito animado com a viagem que vou fazer." Mas havia algo estranho quando ele estava falando comigo. Tipo, eu estava olhando para ele e era tipo, hã? Ele simplesmente parecia. É quase como se ele soubesse que algo ia acontecer. Como se a vida dele fosse mudar. Mas era apenas uma sensação estranha. Não consigo realmente explicar como é. Talvez você tenha passado por isso de alguma forma na vida. "Pai, como você está se sentindo?" E ele diz: "Estou muito animado para esta viagem." E eu pergunto: "Por quê?" E ele: "Estou animado para embarcar em uma aventura espiritual." E, quando eu penso nisso, eu não sabia que aquele seria o último dia, que meu pai seria quem ele era. Porque após seu acidente, ele ficou em coma por 3 meses. Ele acabou acordando bem na época do Dia de Ação de Graças, o que foi uma bela bênção e um lindo presente. Ele tinha ficado em um hospital por muitos meses, em aparelhos de suporte de vida. Então ele acordou, depois ele melhorou um pouco. Mas quando ele voltou, da Nova Zelândia de volta para casa em Ohio, eu o vi no aeroporto, fui buscar ele, e eu sabia que ele nunca mais seria o mesmo. Eu sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Com meu pai, agora eu tinha crença, eu tinha fé. Eu estava rezando sem parar, procurando os melhores médicos, os melhores terapeutas, o melhor de tudo. Mas o meu pai nunca foi o mesmo por mais 17 anos, até falecer há alguns anos. E foi bem devastador. Quero dizer, foi muito difícil para mim e toda a minha família, porque ele é um homem que eu realmente admirava, um homem que eu respeitava, um homem que me ensinou tanto, um homem que compareceu a todos os meus jogos, que me apoiou, que queria me ver ter sucesso. Não era um homem perfeito, ele cometeu muitos erros e, a infância não foi divertida, mas depois a infância tardia, meus anos de adolescência, anos de faculdade. Ele começou a se transformar em um homem melhor. E, foi só... É muito difícil estar com uma pessoa que é distante emocionalmente, especialmente o seu pai. Alguém que agora você tem que ensinar, agora você tem que cuidar, agora você tem que lembrá-los quem você é. Você tem que dizer o seu nome quando os encontrar. Quando eles perguntarem a você, "Como eu te conheço?", você tem que lembrá-los. "Ei, pai, eu sou seu quarto filho, é o Lewis." Ele disse: "Você não costumava praticar esportes?" "Sim, pai. Você costumava ir e assistir aos meus jogos o tempo todo." "Aqui algumas fotos para te lembrar." E sempre que eu o via, tinha que contar novamente a ele a história da vida dele, da minha vida e da nossa vida juntos. E nos primeiros 4 ou 5 anos, foi devastador. Porque eu queria que ele voltasse a ser a pessoa que era. Eu queria que ele fosse meu pai. Eu queria que ele tivesse suas memórias. Eu queria que ele pudesse estar junto e presente emocionalmente. Toda vez que o via, ele ficava cansado depois de 30, 40 minutos. Ele queria dormir e não conseguia se lembrar de muita coisa. Ele não pôde trabalhar mais nenhum dia de sua vida. Ele precisava de apoio 24 horas por dia e, emocionalmente, não estava lá. Fisicamente, ele estava lá. Emocionalmente, meu pai não estava presente. Provavelmente foram os 17 anos mais difíceis da minha vida. Tendo esse tipo de experiência e, ao mesmo tempo, se eu soubesse que aquele era meu último dia quando ele disse: "Vou fazer uma jornada espiritual." Se eu soubesse que aquele era meu último dia com ele antes de seu acidente, eu poderia ter abraçado ele um pouco mais. Talvez eu tivesse apenas sentado ao lado dele por mais tempo, em vez de sair correndo e fazer o que fiz. Eu poderia realmente ter ficado lá. E poderia ter dito: "Me conta mais, pai. O que você quer dizer com aventura espiritual? Fale mais sobre sua vida." Apenas estar presente. Tipo, eu não sabia que aquele seria o último dia. E... você não pode voltar atrás com isso. Não posso recuperar estes momentos hoje. Este momento, este dia. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca! E o amanhã não está garantido nem para mim, nem para você. Espero viver uma vida muito longa e saudável. Realizar todos os meus sonhos. Espero que você viva uma vida longa e saudável e realize todos os seus sonhos. Mas nenhum dia é garantido, exceto pelo momento do agora. Então eu quero que você pense sobre isso.
Pense em como você pode se dedicar plenamente hoje. E assim, na medida em que avançamos, dia 6, e a sexta coisa que quero que você aplique nestes 7 dias é pensar sobre o medo, porque a maior coisa que bloqueia isso é o nosso medo. Então, no sexto dia, quero que você transforme seu medo em um superpoder. O seu maior medo é muitas vezes a porta para o seu maior presente. E se o medo que te impede fosse, na verdade, a chave para o seu maior crescimento? De novo, e se o medo que te impede fosse a chave para o seu maior crescimento? Tem algo que eu menciono nos meus livros. Isso é chamado de criar uma lista de medos, e eu quero que você faça isso agora mesmo. Quero que você faça uma lista com 3, 4 ou 5 dos seus maiores medos. Seja medo de julgamento, medo de falhar, medo de sucesso. É medo de falar em público? É medo de ser amável? É medo de ser vulnerável? É medo de intimidade? É medo de alguém te deixar e te abandonar? Tipo, qual é o medo que você tem? Não estou falando necessariamente de cobras ou aranhas ou algo como tubarões. Não estou falando necessariamente disso, embora você possa anotar também, mas mais sobre esses medos psicológicos e emocionais, que te impedem de correr riscos, de ter coragem, de fazer o que você está destinado a fazer? Qual é esse medo? Anote isso. Algo que é um grande medo para mim, já falei sobre meu medo de falar em público, e como foi quando me dediquei completamente a falar em público toda semana durante um ano. Eu ganhei $5.000 até o final daquele ano, com um discurso, quando um ano antes disso, eu não conseguia me levantar na frente de 5 pessoas sem gaguejar ou suar profusamente, e apenas estar tipo... Eu não conseguia me lembrar como falar por 60 segundos. Fiquei apavorado. Mas quando me entreguei completamente ao medo, permitindo-me sentir o medo, ficar apavorado, nervoso, suar e parecer um idiota na frente de pessoas que são muito mais inteligentes e melhores do que eu, ao permitir-me sentir o medo, superei o medo. Mas eu tive que me colocar em uma situação, olhar o medo, toda semana. E ao fazer isso, eu me tornei mais confiante. Eu me tornei mais corajoso. Isso me deu mais habilidades e criou uma identidade para mim, onde eu posso falar na frente de qualquer quantidade de pessoas. Posso apresentar e compartilhar uma visão do que quero compartilhar com o mundo e deixar ser recebido, é perfeito. Sou o mais engraçado ou o mais inteligente, o mais eloquente. Não. Mas eu superei um medo que me permitiu criar liberdade financeira para mim mesmo e impactar as pessoas de uma maneira positiva. E se eu nunca tivesse me jogado nesse medo, eu nunca teria tido este superpoder. E, novamente, isso não significa, você sabe, eu ainda posso melhorar nisso. Você sabe, 15, 17 anos depois, eu ainda posso melhorar como orador. Tenho um longo caminho a percorrer para melhorar, mas entrei em uma nova identidade, onde meu medo era minha identidade. Eu não sou um orador público. Eu não posso falar em público. Fico nervoso quando falo. Eu não sou bom nisso. Essa era a minha identidade porque era isso que eu acreditava, era isso que eu falava, era assim que eu me sentia e era assim que eu agia. E você precisa mudar todas essas coisas para criar uma nova identidade. Ok, eu ainda não sou um bom orador, mas estou trabalhando para melhorar a cada dia. Ótimo. Então, haja de acordo com isso. Sinta o tremor, o terror, os nervos, a excitação, o julgamento. Sinta isso no seu corpo. Permita-se tremer. Permita-se ficar nervoso. Permita-se suar. Não me importa se você fizer um pouco de xixi. Faça o que precisar. Sinta esse medo e faça mesmo assim. E faça isso repetidamente. Quanto mais medo você tiver, mais você precisa fazer isso todos os dias. Você precisa fazer isso diariamente, até que o medo, os tremores, se transformem em tranquilidade, até que a insegurança se torne sabedoria. Até as gagueiras tornarem-se resistência. Até você se tornar mais confiante na habilidade daquilo que você mais teme. E quando você puder começar a abraçar o medo sendo o medo, enfrentando-o diariamente. Você vai dizer, eu acabei de ficar um pouco melhor do que o dia anterior. Cara, eu pude ver meu progresso porque estou aceitando o feedback. E estou me permitindo refletir sobre isso e saber que não vou ser perfeito. E está absolutamente tudo bem. Não preciso ser perfeito,
só preciso continuar melhorando. E você pode estar se bloqueando porque tem muito medo de enfrentar o medo e entrar nisso. E apenas permita-se falhar miseravelmente várias e várias vezes, porque essa é a única maneira de começar a ter sucesso, falhando repetidamente. E no dia 7, para desbloquear uma liberdade incrível para si mesmo, você tem que visualizar seu eu futuro, olhando para trás. Visualize seu futuro eu olhando para trás. O que isso significa? O caminho para qualquer lugar que valha a pena ir requer ação. Lembro-me de uma época em que estava passando por algo desafiador na minha vida, era um término de relacionamento. Isso foi provavelmente há 7, 8, 9 anos atrás. E eu me lembro que as pessoas estavam fofocando online sobre o que aconteceu. O que ele fez? O que ela fez? Você sabe o que o Lewis fez? Ele fez isso, fez aquilo, todo esse papo. E eu comecei a receber todo esse tipo de comentários negativos e julgamentos nas redes sociais e me pareceu meio injusto. E eu lembro que eu estava entrevistando meu amigo Robin Sharma, que escreveu um livro, na verdade muitos livros, mas ele escreveu um livro chamado O Clube das 5 da Manhã, e ele escreveu muitos outros livros de sucesso. E eu o conheci apenas 2 semanas depois que isso começou online. Ele entrou pela porta. Isso foi a 3 estúdios atrás do meu apartamento. Ele entra pela porta e diz: "Ei, Lewis, prazer em te conhecer, como vai?" E literalmente, eu não sei como curtir. Eu não sei porque é assim, mas é difícil dizer. Sim, tudo bem. Quando algo não está bem, eu não consigo simplesmente dizer, sim, tudo está bom. Sabe? Mas é como... Eu sou mais do tipo de pessoa que compartilha o que está no meu coração com as pessoas, na maioria das vezes. E ele disse, "Ei, prazer em conhecer você, Lewis. Como você está?" E eu respondi, "Na verdade, não estou muito bem. Estou meio que passando por isso agora e acabei de terminar um relacionamento. E eu estava sendo julgado e blá blá blá. E estou apenas contando a ele o que está acontecendo. E nós estamos, tipo, sentados e ele está esperando para fazer a entrevista. E eu estou apenas desabafando com ele." E ele estava muito calmo e muito equilibrado e disse, "Passei por isso umas 3 ou 4 vezes na minha vida. Você sabe, ele é um homem muito mais sábio e bem-sucedido do que eu." E ele disse, "Já passei por algumas dessas situações na minha vida." E ele apenas olhou para mim e disse que tudo vai ficar bem. Ele falou, "Você vai superar isso e vai ficar mais sábio. Pois isso é, na verdade, algo que você deve olhar e agradecer como uma bênção para você. Você deveria estar agradecendo a esta situação ou a esta pessoa que está falando mal de você ou pessoas que estão fofocando sobre você. Você deveria estar agradecendo por tudo isso." E eu perguntei por quê. E ele disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse, "Um dia ruim para o ego é um ótimo dia para a alma." E eu fiquei tipo, cara, isso é muito bom. Mas dói muito agora. Podemos passar por isso e chegar a um dia melhor? E ele diz, "Um mau dia para o ego é um ótimo dia para a alma. Nos próximos 6 meses. Você vai descobrir quem são seus verdadeiros amigos. Você vai descobrir quem são os falsos amigos. Você vai descobrir quem está do seu lado. Você vai curar essas feridas e vai melhorar. E vai refletir sobre como pode ser melhor. E você vai ter muito mais sabedoria para seguir em frente. E é melhor que isso tenha acontecido agora do que em 10 ou 20 anos no futuro. Quando poderia ser muito mais difícil. E isso me deu tanta paz bem antes de começar esta entrevista com ele. E então eu pergunto, como podemos fazer desta a conversa mais poderosa que você já teve? Ele responde, "Vamos começar com isso." Eu digo, "Perfeito, vamos fazer isso. Esse é o meu objetivo. Um dia ruim para o ego é um ótimo dia para a alma." Não estou dizendo que você precisa ter dias ruins com seu ego todos os dias. Não é disso que se trata. Mas às vezes precisamos purgar, precisamos limpar. E isso pode ser relacionamentos. Isso pode ser comportamentos antigos, velhas maneiras de ser, crenças limitantes. Isso podem ser mentiras que você está contando a si mesmo. Pode haver pessoas na sua vida que não são mais boas para você. Precisamos purificar as coisas. Precisamos purificar nossas almas espiritualmente, purificar nossos egos que nos estão segurando, purificar nosso ambiente, purificar as palavras que estamos usando, purificar os alimentos que estamos comendo, purificar o conteúdo que estamos consumindo, purificar a desordem. E às vezes, essas coisas de vez em quando, com sorte, não acontecerão com frequência. Permitem que você melhore sua alma. E temos que pensar no nosso eu do futuro. Quando ele me disse isso, eu fiquei tipo, E literalmente me ocorreu uma ideia naquele exato momento. E a maioria das pessoas diz que, olhando para trás, tudo fica claro.
E naquele momento, por alguma razão, eu estava quase como, sabe de uma coisa? Agora tenho uma visão retrospectiva do futuro. Tenho uma visão retrospectiva do futuro. Porque normalmente, tipo, naquele momento, eu literalmente voltei a uns 10 anos atrás. Foi como, cara, quando quebrei meu pulso e meu sonho de jogar futebol profissional acabou, fiquei dormindo no sofá da minha irmã por 1 ano e meio. E eu não tinha dinheiro. Era caminhoneiro, depois segurança. E estava falido, pulando de um lado para o outro. Depois, eu implorava por comida e estava apenas lutando pela vida. Foi assim por alguns anos. E lembro-me de pensar, Deus, foi muito ruim estar naquele ambiente, naquela situação. Eu me senti um perdedor. Então eu refleti, a retrospectiva é 20 e 20. Ao olhar para trás, isso foi realmente o que me levou a lançar meu negócio, a criar esta escola de grandeza para me tornar uma pessoa melhor. Foi todo aquele desafio, toda aquela bagunça, toda aquela adversidade, toda aquela luta me pegou como um boom fora de mim mesmo. Foi quando criei minha lista de medos e comecei a enfrentar todos eles. Foi isso que me permitiu agitar a vida e criar o que eu queria criar. Não estou dizendo que foi agradável, mas olhando para trás penso, cara, sou realmente grato por todas aquelas coisas terem acontecido. E se eu não tivesse quebrado o meu pulso? Eu não teria criado a School of Greatness e conseguido alcançar milhões de pessoas para ajudá-las a melhorar suas vidas. Talvez tenha sido uma bênção, a coisa que foi uma das minhas maiores dores e maiores desafios, e a coisa que foi a mais difícil. Olho para trás para o meu pai. Se meu pai não tivesse sofrido o acidente, acho que eu não seria tão engenhoso como sou. Porque eu meio que sempre o tive como um plano B. Ele sempre dizia, tipo, vá jogar futebol. Vá fazer suas coisas e depois você pode vir trabalhar para mim. Isso sempre estava lá. Foi ótimo que ele estava lá. Mas eu não acho que teria tido a coragem de fazer as coisas por conta própria. Eu não estava nascido para liderar. Eu não nasci para criar por conta própria. Foi quando aquela experiência me obrigou a criar por conta própria. Eu preferia muito mais ter meu pai na minha vida, mas não posso controlar isso. Mas o que isso criou para mim foi um ambiente e uma experiência para me tornar algo que eu estava destinado a me tornar. Mãos, eu disse para mim mesmo, sabe, Robin, isso está me dando uma retrospectiva futura. E se todo mundo pudesse pensar 2 anos, 5 anos, 10 anos no futuro, quando estão passando por algo desafiador, ou se sentem presos agora, ou estão em um relacionamento que não amam, ou estão em um trabalho que não gostam, onde o negócio está indo à falência. Precisamos começar a ter retrospectiva futura. Nosso futuro eu, nosso eu superior. Precisamos pular para o futuro e não ter sempre uma visão 20 por 20 do passado quando voltar. Precisamos saltar para o futuro. E comece a perguntar ao seu futuro eu, por que isso está acontecendo para mim? E viva no futuro e diga, isso está acontecendo por uma razão. Para que você possa superar isso. Para que você possa melhorar. Para que você possa evoluir. Para que você possa sair desse ambiente. Então você pode se livrar dessas pessoas que estão te segurando. Seja o que for. Para te sacudir na vida e começar a viver de forma mais autêntica, porque a maioria de nós não tem vivido de forma autêntica na maior parte de nossas vidas. Temos agradado as pessoas, temos projetado, temos vivido com medo, temos julgado a nós mesmos e julgado os outros. E precisamos começar a mudar isso. Precisamos viver em alinhamento com nossa verdadeira identidade, com nosso eu superior, e para fazer isso, precisamos pensar no futuro. Eu amo esta citação de Matthew McConaughey, do seu famoso discurso que ele deu quando ganhou o Oscar. Matthew McConaughey. Nós já o tivemos no programa algumas vezes. Eu adoro esta citação. Em seu discurso, um dos meus discursos favoritos que ele deu, ele disse, quando eu tinha 15 anos, uma pessoa muito importante na minha vida veio até mim e disse, quem é seu herói? E eu disse, eu não sei, eu tenho que pensar sobre isso. Me dê algumas semanas. Eu volto 2 semanas depois, a pessoa vem e diz, quem é seu herói? Eu disse, eu pensei sobre isso. Sou eu em 10 anos. Então eu fiz 25 anos. 10 anos depois, a mesma pessoa vem até mim e pergunta, então, você é seu herói? E eu respondi, não, nem perto. Não, não, não. Meu herói sou eu aos 35. Então você vê todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos da minha vida. Meu herói está sempre a 10 anos de distância. Nunca serei meu herói. Eu não vou conseguir isso. Eu sei que não vou. E isso é ótimo para mim porque me mantém como alguém que continua perseguindo. E eu quero que você pense sobre quem é o seu eu futuro em 10 anos, mas não apenas esta versão de você, a melhor versão de você. A melhor versão de você. A versão mais consciente e elevada de você de sempre.
Imagine que ele ou ela está 10 anos no futuro. E você está passando por essa situação na vida agora. Você está admirando você mesmo. Quem tem mais sabedoria, mais clareza, mais paz. Viver em alinhamento. Existe uma verdadeira natureza autêntica, não apenas agradando a todos ao seu redor. Não apenas seguindo o fluxo, mas vivendo a vida que você deve viver. E você pergunta por que isso está acontecendo agora? Quero que você reflita e apenas escute por 10 minutos. Desligue o seu telefone. Desligue o seu computador. Desligue as distrações. Esteja presente. Feche os olhos e ouça o que o seu futuro, o que o seu eu maior e mais elevado tem a dizer para você, agora mesmo. O que você acha que é a última coisa que você fará na sua vida? Exalação. Se você expirar, se a próxima inalação não acontecer, todo mundo diz que você está morto. Se você está morto ou não, você não sabe. Mas pelo menos o mundo acha que, doutor,